Sejam bem-vindos a mais um episódio do In Music em Casa. Hoje temos connosco a convidada Ana Ferraz. Olá Ana, seja bem-vinda ao In Music em Casa. Eu gostava que nos contasse o teu início na música. Bem, para começar agradeço-te o convite, que acho que é uma iniciativa super bonita e para os tempos que correm e para nos conhecermos assim um bocadinho o nosso percurso entre os colegas e pronto, acho que é um trabalho muito bonito que estás a fazer. Mas pronto, o meu início da música, eu acho que como, não vou arriscar nos 100%, mas 90% dos músicos do Norte, comecei numa banda filarmónica, a banda de música de Infãs, depois fui para a banda da Trofa e acho que comecei assim o meu percurso musical. Quando tinha 10 anos fui para o Conservatório de Música da Maia e fiz lá até ao 5º grau e comecei assim o meu percurso sempre na banda, a tocar na banda e a acompanhar com a formação académica do Conservatório. E no meu 10º ano, eu julgo que com 15 anos, fui estudar para a Artav, com o mesmo professor que já me acompanhava desde a banda, porque eu comecei com o meu professor na banda, depois fui com ele para o conservatório e depois fui com ele para a Artav. E acho que o meu primeiro percurso foi assim, acabei a Artav e depois fui estudar para Geneve com o professor Michel Beravance. Tive 3 anos em Geneve, 3 anos ótimos, que eu adorei estudar em Geneve. Depois decidi fazer o meu mestrado no Conservatório de Lyon, em França. Acabei o mestrado, entretanto fiz uma pós-graduação com o professor Vicente Prats em Barcelona e depois desta epopeia toda encontro-me em Madrid a acabar a minha formação académica com o professor Jacques Zun. E quando no 10º ano vais para a Artav, foi nesse momento já sabias que ias seguir música? Quando é que sentiste isso? É assim, eu sabia que queria seguir música desde os meus 12, 13 anos, mas os meus pais, obviamente, e muito bem, acharam que a minha ida, se eu fosse para a Artav com 13 anos, ia ser algo muito, não sei, não acredito, como muito bem, criava-lhes alguma incerteza, como é óbvio, até a mim. Eu acho que juntos, eu e os meus pais falamos e a melhor opção foi eu fazer um ensino normal, acompanhando com o ensino complementar no conservatório, e se esta ideia da minha cabeça, se não fosse algo que passasse em 2, 3 anos, aí falaríamos e eu continuava os meus estudos musicais mais profissionalmente. E foi assim que eu cheguei ao 10º ano e continuei a querer seguir música, então aí os meus pais já disseram, ok, então agora podes ir deixar tudo o resto de lado e dedicar-te àquilo que realmente te faz feliz. E o que é que te levou então a escolher Geneve? Eu sempre escolhi os sítios onde ia estudar, não pela escola, mas pelos professores e pela bagagem que me poderiam trazer. E eu, no meu último ano da Artav, eu tive um masterclass com um professor, com o professor Michel Beravance, e gostei muito da forma dele ensinar, era muito parecida com o meu professor antes, que eu acho que isso também é importante. Eu em todos, apesar de eu ter mudado muito de escola e de professor, eu acho que fui sempre seguindo uma linha, eu acho que para mim isso é muito importante. E eu acho que o que me fez ir para Geneve foi que eu conheci o professor Michel na Artav, gostei muito dele e a partir daí eu achei que era, para além de tudo, um bom professor e aí sim uma boa escola e um bom sítio para começar, para começar a minha carreira. E como é que foram esses anos em Geneve? O que é que foi mais fácil e mais difícil, assim? Eu acho que o mais difícil foi o início, foi realmente muito difícil, principalmente a mudança eu sou muito ligada à minha família e aos meus amigos em Portugal e foi muito difícil este desvincular-me de uma certa parte com eles e estar sozinha num país onde eu não falava o idioma e realmente foi algo muito difícil para mim, todos estes passos e chegar de uma escola onde éramos uma turma, onde nos apoiávamos mais uns aos outros, a um mundo completamente diferente. E acho que isso foi para mim foi um choque, principalmente um choque cultural para mim. Mas a partir do momento, eu acho que a partir dos 2 primeiros meses, eu aceitei que queria lá estar, comecei a ver as coisas de outra forma e eu acho que a partir do momento que eu aceitei que aquilo era o melhor para mim, as coisas começaram a correr melhor. A parte mais fácil foi que realmente
eu quando digo, ou quando aconselho alguém a estudar para fora, não é porque em Portugal não existam boas escolas ou bons professores, pelo contrário, eu acho que até do meu ponto de vista, todos os meus professores de fora, que acho que quase todos já foram a Portugal, vêm com uma imagem de que a escola de flauta em Portugal é muito forte e é ótima. Mas eu acho que quando aconselho, e esta foi a minha parte boa de estudar fora, é que não é só a flauta ou não é só a escola. Eu neste momento falo mais 2 ou 3 línguas porque vim para fora, eu conheci imensas culturas, imensas pessoas, tenho a possibilidade de assistir quase diariamente a concertos, não só clássicos de outras áreas, mas eu acho que isto é o que nos torna músicos mais ricos. Eu acho que isto é a melhor parte que eu reconheci, primeiramente em Geneve. E depois quando passaste para Lyon, como é que sentes a cultura de Geneve para Lyon? A mais, menos? É assim, em Lyon o que eu senti foi a chamada escola francesa na flauta, aí sentia mais. Em Geneve já a senti, mas Lyon, como deves saber, em França existem 2 grandes conservatórios, Paris e Lyon, e aí eu realmente senti o peso de estar num conservatório nacional. Mas da mesma forma que em Geneve senti-me super acarinhada, aprendi imenso. Cada sítio que ia, eu acho que ia aprendendo mais, e eu acho que também é uma mentalidade que nós temos que estar abertos ao que vem. E eu acho que a maior diferença foi o peso do conservatório. Não haviam 2 classes de flauta, havia uma classe, éramos menos. Era a forma como o conservatório leva o registro académico também é um bocadinho diferente do que dos de Geneve, do regime suíço, mas acho que dos 2, acho que não foi grande diferença, a nível de performance não senti grande diferença, foi mesmo a mudança. E o que é que te chamou a atenção no professor de Lyon, para ir estudar para lá? O que é que te... O professor Leão, o professor Julien, ele chama-me a atenção porque ele era jovem, ele realmente toca muito bem, para mim é das referências neste momento a nível mundial no mundo da flauta, e chamou-me a atenção porque Leão antes de eu ir estudar para lá, tinha outro professor. E o primeiro ano que o professor Julien foi dar aulas para Lyon foi o ano que eu fiz provas, e eu realmente já segui o percurso dele desde que ele estava em Los Angeles a tocar na orquestra, e sempre gostei porque era alguém que arriscava, até no repertório, identificava muito com ele na forma de tocar, naquilo que eu queria chegar, e eu acho que também procurava alguma coisa nova, um professor no auge da carreira que realmente sabe como as coisas se fazem, como pode mostrar, como estar em cima de um palco, deixar o lado de ser flautista. Isso foi uma coisa muito importante que eu aprendi com ele, que é deixar de lado eu sou flautista e começar a perceber que eu não sou flautista, eu sou uma artista, e eu acho que com ele foi a pessoa que mais me ensinou nesse aspecto. E a nível de beleza, que ninguém nos ouve, Geneve ou Lyon, qual é que achas mais bonita? Que eu já estive nas 2 cidades e tenho minha opinião. Não sentiste assim um choque? Eu estive em Lyon só uma vez, mas e não conheci. Senti, mas eu acho que se tivesse que escolher um sítio para viver, eu viveria em Lyon. Ah, sim? Sim. Nunca pensei. Porque Lyon para mim é como um Petit Paris, é mesmo um Paris pequenino, e eu acho que tem tudo. E, por exemplo, uma das coisas que eu senti, que eu acho que independentemente da cidade, uma coisa que eu estou a sentir agora em Madrid, por exemplo, é que me falta água, falta-me um rio, falta-me um lago, falta-me, porque eu em Portugal eu a qualquer momento vou à praia, e falta-me ver o mar e ter esta sensação de paz que, por exemplo, que em Lyon me trazia, que o conservatório é num quai, chama-se um quai de Lyon, que tinha um rio de um lado e o rio do outro. Isso trazia-me imensa paz, o facto das pessoas também ser uma cidade universitária, que Geneve tem depois das 6 da tarde as coisas estão fechadas e não sei o quê. Eu acho que em Lyon eu tinha mais vida, eu gostava muito de estar lá. E também o tempo ajudava. Mais sol. E depois o que é que leva a ir para Barcelona? Sentiste que precisavas ainda mais? Eu senti que, eu desde que comecei, eu tinha traçado que queria estudar com alguns professores, queria um leque, porque cada um me vai dar alguma coisa diferente. E como eu te disse no início, não foi nada por acaso, não foi porque um dia acordei e digo quero ir para Barcelona, que é fantástico. Não,
Eu queria ir para Barcelona pelo professor que é solista de uma da Orquestra de Paris e também foi professor do Julián e por falar, o meu professor aconselhou-me que seria uma ótima passagem para o que eu queria depois. Ou seja, eu sabia que queria acabar a minha formação académica com o professor Jacques Zune, que acho que é um músico tremendo, é incrível, mas precisava de uma pequena ponte para o fazer, senão a mudança ia ser muito grande. Eu acho que o professor Vicente Prats aqui foi o elo que me levou de um ao outro e acho que me ajudou bastante. E hoje estás em Madrid, como é que foi? Achas que esse é o ponto final dos teus estudos ou ainda ambicionas mais? É assim, eu se puder, eu vou estudar até conseguir tocar flauta, porque eu acho que é das coisas que eu mais gosto de fazer e uma das coisas que eu mais incentivo quem passa pela minha vida, tanto como aluno como professor, também porque trouxe dos meus professores essa mensagem, eu não quero deixar de estudar, eu não quero deixar de me formar, eu quero ser uma pessoa extremamente bem formada e eu acho que um dia perguntaram-me, como tu, quando é que eu vou decidir parar? Eu parei e pensei, eu vou deixar de querer estudar, não digo que seja desta forma, de estar vinculada a uma instituição, mas eu acho que o dia que eu vou querer deixar de estudar, neste caso, é o dia que eu deixo de aprender. E não houve um dia, Miquel, que eu entrei numa sala e que disse, eu hoje não aprendi nada. Eu aprendo sempre alguma coisa. Por isso eu acho que quero estar sempre ligada a esta ideia de eu quero continuar a aprender. Não te digo, outra vez, que seja ligada a uma instituição. Sim, eu sim. acho que neste momento estou a assumir que não quero estar ligada a mais nenhum, acho que neste momento é o ponto de fechar esta vida académica, mas deixar de estudar eu acho que nunca vou deixar de me formar, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho bem assente. E tu sentes que és ser solista, música de orquestra, como é que o teu foco do estudo é em tudo ou tens mais... Não, eu sei que eu gosto muito de tocar, não sei se será, obviamente que eu gostava muito de tocar numa orquestra, mas neste momento eu acho que também eu quero pisar um palco, que é o que mais prazer me dá na vida, é estar em cima de um palco a tocar ou como flauta solo, neste caso flauta e piano, ou como é música de câmara. Eu acho que isso é dos prazeres que eu mais tenho na vida. E eu acho que, e o medo que me dá é que se eu começo a trabalhar como é o normal, que já o estou a sentir, que cada vez que eu começo mais a ter a minha vida ocupada, eu deixo de ter tempo para outras coisas, para estudar, para me preparar com a seriedade que eu gosto de me preparar para enfrentar um palco. Por isso, eu acho que até onde eu conseguir, neste momento é o que eu quero fazer, é estudar, preparar-me, tocar das diversas formas que eu consigo, tanto flauta, piano, flauta solo, com orquestras, que também faço, mas quero aproveitar para investigar o máximo esta carreira de freelance que eu consiga, para já, é o que é a minha ideia. E achas que é algo possível nos tempos que vivemos? Ou ficou menos possível ter essa vida de... Eu acho que com os tempos que estão a decorrer, eu acho que ficou menos possível, mas eu acredito que não exista nada impossível. Mas ficou menos possível, é verdade. Por isso eu acho que é uma questão de organização. Eu quero isto, neste momento, por diversas razões, não me está a ser possível realizar desta forma, por isso é meter o plano C um bocadinho antes do plano B e organizar a minha vida assim. Já que eu não tenho tempo de fazer inúmeros recitais ou tocar em orquestras ou fazer isso, porque neste momento estão a cancelar imensos concertos, como sabes, é colocar a nossa organização um bocadinho ao contrário. Ok, então eu vou-me preparar para outro tipo de desafios que se calhar antes não teria tempo, mas que neste momento agora tenho mais tempo de ler outro tipo de repertório, de preparar para outro tipo de desafios, que eu acho que isso é onde me está a levar este confinamento. E que projetos tens neste momento? Ou que vais ter nos próximos tempos? Eu nos próximos tempos, eu tenho alguns projetos que eu estou a tocar na Orquestra Mahler e de vez em quando nós temos, para além dos projetos com a orquestra
Jovem Mahler tenho alguns projetos, por exemplo, com a Staatskapelle de Dresden, que vamos tocar através da orquestra. Tenho bastantes projetos de música de câmara cá em Madrid, com o quinteto da escola, bastantes projetos a solo. Estou a criar neste momento um projeto que liga a música e a importância da reciclagem, que na próxima sexta-feira vamos ter concerto. Que é um projeto com ideias não figurativas, que liga várias artes. Por exemplo, vamos estar a tocar e vamos ter participação de bailarinas a dançar. E eu acho que isso é importante também porque, para transmitirmos esta ideia, e eu acho que isto também é onde me está a levar este pensamento do confinamento, é que nós podemos estar ligados a outras coisas. E isso, por acaso, é uma mensagem que eu gosto de passar, preocupo-me com o meio ambiente. E um dos meus projetos é relacionado, por exemplo, à importância da reciclagem através da música, por exemplo, e entre outras coisas que virão. E falamos um bocadinho, por exemplo, da Orquestra Mahler, já que falaste nisso. Como é que tem sido, ou como é que foi estás nessa orquestra? Eu acho que foi das melhores experiências que eu tive, a vários níveis. E o último estágio que eu tive com eles, acho que foi a imagem do que é realmente, se me perguntarem, dos momentos mais importantes ou mais marcantes da minha vida, foi sem dúvida o último estágio da Jovem Orquestra Mahler, porque das peças que eu mais gosto de tocar, ou mais realmente me marcam, é o Prélude de l'après-midi d'enfant de Debussy para flauta. E o último projeto que nós fizemos com a orquestra, eu tive o prazer e a possibilidade de tocar esse prelúdio com uma orquestra que realmente eu admiro muito, depois de um período de estarmos fechados quase 5 meses em casa. E eu acho que foi dos melhores momentos, para além de toda a experiência que esta orquestra me traz, que eu aprendo muito, não só com os tutores que nós temos na orquestra, com a experiência que nos dá a nível da orquestra, mas como todas as pessoas que nós podemos conhecer de níveis e culturas e países diferentes dentro da orquestra. Eu acho que para além de tudo, este último estágio foi especial, depois de tudo que nós vivemos, a vários níveis por causa disso. E era um sonho teu tocar nessa orquestra? Algo que tinhas desde... Porque nós em Portugal, pelo menos falo por mim, na escola profissional, crescemos muito com essa fome, digamos, desse sonho. Porque eu falo, por exemplo, na Viana de Castelo, havia sempre os cartazes e nós olhávamos e dizíamos, pá, um dia, depois eles põem lá as audições, essas coisas todas. Era algo que também tinhas como sonho, como objetivo, ou foi acontecendo? Não foi acontecendo, era algo que eu tinha como objetivo e por diversas razões eu nunca, nos anos anteriores, houve 2 ou 3 anos que eu não pude fazer provas para a orquestra, porque tinha concertos, porque tinha provas para outras escolas ou conservatórios, que naquele momento era mais importante fazer provas para entrar no mestrado do que para a Orquestra Mahler. E por diversas razões, durante 2 ou 3 anos, eu não me recordo, mas eu não consegui fazer a prova da orquestra. E eu acho que há 2 anos, quando eu fiz a prova, eu também dei por mim a pensar, eu vou-me preparar para este desafio, que é uma coisa que eu quero, realmente é um sonho meu, mas assumindo também que não iria ter muito mais possibilidades para mim, apesar da idade ainda poder fazer mais 2 ou 3 anos, mas assumindo para mim que ia ser este ano, teria que ser, aquele ano que eu fiz a prova teria que ser, e felizmente foi, mas sem dúvida que era um sonho para mim. E o teu estudo para uma audição, para o recital, é igual ou mudas? Não sei se... O teu método de estudo, sim. Eu percebo. O meu estudo, eu assim, nunca é igual. Há coisas que eu tenho como bases, que é a nossa Bíblia, de fazer o mesmo tipo de aquecimento, e isso eu sou bastante resiliente. Há coisas que eu não mudo na minha forma de trabalhar, mas eu adapto-me muito àquilo que vou ter. Como é que eu tenho de explicar? Eu não faço escalas ou um tipo de articulação ou um tipo de exercício técnico todos os dias se realmente o meu repertório, as minhas provas não assim o exigirem. Eu adapto muito o meu estudo àquilo que eu vou ter. Se eu tiver uma prova de orquestra, obviamente que o meu estudo vai se basear muito na afinação, no tipo de som próprio para aquela prova,
Não vou, se calhar ponho de parte outras coisas que também são importantes e que também o faço, mas adapto muito o meu tipo de estudo e de aquecimento e de trabalho diário àquilo que eu vou ter. E já pensaste, por exemplo, em gravar algum CD ou algo assim? Já, CDs neste momento... CD, como quem diz, hoje em dia. Seja franca que não entraria por um CD físico, mas de fazer algum tipo de projeto, sim, já. Agora é assim, eu acho que a parte bonita da música é que é bom quando nós podemos fazer alguma coisa que ainda não foi feito. E como já foi quase tudo feito, torna-se mais difícil essa opção. Mas eu acho que posso... digo que tenho coisas em mente, várias ideias de projetos em mente, que eu acho que na altura certa vão ser possíveis, mas sim, sem dúvida que gostava de gravar e ter esse tipo de memória para mim. Agora, se digo que seria o normal, o típico CD, flauta e piano, não sei, porque também acho que isto não seria o que me faria mais feliz neste momento. Eu acho que é aquilo que me deixa mais feliz, tanto na gravação como na experiência em cima de um palco, é a mensagem que nós podemos partilhar. Eu acho que sem dúvida seria uma ótima experiência para mim poder partilhar com mais pessoas esse projeto. E nos recitais que fazes, existem algumas peças ou compositores que gostas sempre de tocar? Ou gostas de ir mudando constantemente? É assim, eu gosto muito, há um compositor em si que também foi o meu tema de tese, que eu gosto muito, e de tocar essa obra, que é a Sequência de Bério para flauta, que foi realmente uma peça que eu investiguei muito, que eu trabalhei muito, que eu sei realmente a peça de cor, de trás para a frente, porque foi um trabalho muito grande que eu fiz tanto na obra como no compositor, como em todas as outras sequências que vieram depois. Essa é uma das minhas peças de referência e acho que isso também é uma peça de referência para mim num recital. Neste momento, o nível de repertório que eu tenho, acho que por escolha própria, estou-me a desviar um bocadinho do repertório flautístico, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, por natureza, a minha natureza sou muito curiosa, e acho que quando eu começo a descobrir o repertório para violino, por exemplo, a minha vida ganhou outra cor, acho que passou do espectro de cores primárias para ganhar uma paleta muito maior. E eu acho que neste momento no recital para mim é imprescindível não inserir um tipo de sonata para violino, por exemplo, a sonata de Strauss, César Franck, uma das sonatas de Brahms, Arpeggione, qualquer tipo desse tipo de repertório realmente é muito importante para mim, porque consigo-me aproximar a um tipo de tocar diferente que não é tão flautístico, se posso dizer assim, mas até a minha paleta de cores aumenta, o espectro sonoro também aumenta e acho que isso a nível de artístico e em cima de um palco ajuda-me muito a conseguir evoluir e acho que sem dúvida no recital, neste momento está quase sempre inserido esse tipo de repertório. E tu já saíste de Portugal há uns anos, não é? Como é que tu vês a evolução dos... não assim tantos, mas alguns. Como é que tu vês a evolução dos flautistas em Portugal, nesse ano? Como a pessoa quando sai, muitas vezes não tem a noção do que... Eu falo por mim, há muita gente que já não conhece e que tocam muito bem. Tu tens essa noção do que vai acontecendo e vai... É assim, eu estou muito ligada ao que se passa em Portugal. Eu acho que isso também não deixa de ser o meu país e do qual eu me orgulho profundamente por dizer em qualquer sítio que vou que sou portuguesa e obviamente que estou bastante ligada ao que se passa em Portugal. Do que se estava a acontecer na altura que eu estava em Portugal, o que eu senti foi que realmente isto não é uma vida fácil, porque eu própria tive que abdicar e desistir de bastantes coisas a nível familiar principalmente, para poder estar cá, neste momento a estudar. E acho que o que eu senti de quando eu saí de Portugal, as pessoas que eu realmente conhecia na altura, algumas normalmente. Se fui perdendo o contacto, não sei se for porque desvincularam-se com a música, isso é uma das coisas que eu sinto, que é perfeitamente normal, porque também não vou dizer que muitas vezes também não me passou pela cabeça, porque realmente isto não muitas vezes dizemos que isto é uma vida muito glamourosa de aeroportos, de viajar, de viver fora, mas é um glamour muito solitário e isto também eu percebo quem o faz. Agora, as pessoas que eu tenho acompanhado em Portugal, das que estão a sair,
também que eu tenho muita oportunidade de conhecer nos cursos e masterclasses que dou. Acho que me orgulho de dizer que Portugal tem um nível de flauta muito forte e acho que é uma escola bastante bem estruturada e eu acho que tenho a certeza que só vão sair grandes estrelas daí. E tu tens a vontade de voltar a viver em Portugal? Ou... Sem dúvida, eu sempre que eu posso tenho um bocadinho, eu vou a Portugal e sou muito ligada a tudo que Portugal é para mim, porque Portugal neste momento é família, são amigos, é o tempo, é o cheiro, é estar em casa. Portugal para mim é ir para casa e obviamente que quem é que não gosta de voltar a casa? Eu gosto. Agora não sei se será para já, ou daqui a uns anos, ou daqui a muitos anos. Eu também não me ponho essa questão. Eu acho que tudo o que tiver que ser, será, mas não fecho, sem dúvida, não fecho a porta de voltar. E que conselhos deixas assim aos jovens músicos? Eu podia estar aqui a dar uma lista de conselhos, de estudar muito, mas eu acho que toda a gente dá esses conselhos. Eu acho que posso dar os conselhos que me dou a mim mesmo, que às vezes com toda a dinâmica de vida que nós levamos é muito difícil nós lembrarmos do fundamental, que é porque é que eu comecei, o que é que realmente me faz feliz. Eu acho que isso é o conselho que eu dou, para fazerem as coisas com bastante humildade, obviamente, mas nunca se esquecerem de porque é que começaram, porque às vezes nós temos uma vida, a nossa rotina realmente é caótica, nós começamos super cedo, nós temos muito que estudar, nós temos sempre imensas coisas para fazer, mas se temos 2 minutos no dia para nos lembrarmos do porquê e dos sortudos que nós somos neste momento, principalmente neste momento, de podermos fazer do nosso sonho a nossa profissão. E eu acho que isso é o conselho que eu posso dar, é sentirem-se uns sortudos, e eu acho que isso até na nossa música trespassa, nós somos super transparentes em cima de um palco, eu acho que isso é o maior conselho que eu posso dar. Olha, obrigado por ter aceito o convite, foi um gosto Obrigada. contigo. Obrigado. Obrigada.